Sejam bem-vindos ao canal Física Passo a Passo, eu sou o professor Jefferson e neste vídeo resolveremos a seguinte questão da PUC. Uma lente convergente fornece de um objeto real disposto perpendicularmente ao seu eixo e situado a 3 cm de distância, uma imagem virtual 3 vezes maior que o objeto. A distância focal da lente é... No item A ele fala que é 4,5 cm, no item B 2,25, no item C 0,48, no item D 1,4 e no item E 2,8 centímetros. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, só para mostrar para vocês, é o desenho dessa lente e desse objeto. Eu sei que isso aqui é uma imagem virtual, então você vai lá e pensa, tá, isso aqui pode ser uma lente divergente. Para um pouco, pensa, olha o exercício, está escrito ali, a lente é convergente. A lente convergente, vamos desenhar ela aqui, tá? Aqui eu estou desenhando minha lente com os pontos principais, como o foco, o antiprincipal, o foco secundário, o antiprincipal secundário. Enfim, eu estou colocando o meu objeto antes do foco. Porque eu sei que o objeto antes do foco, essa aqui é a única condição para eu obter uma imagem virtual. Então, todo raio que vem paralelo ao eixo principal sai na direção do foco e todo raio que sai aqui, ele entra nesse aqui no ponto do eixo principal, tá? A origem do meu eixo principal aqui, tá? Ele vai sair direto, ele não vai sofrer desvio nenhum. Isso aqui vai fazer o que? Esses dois raios vão divergir, eles nunca vão se encontrar, então eu não consigo formar uma imagem real deste lado da lente aqui. Ou seja, ela só vai poder existir se eu fizer o prolongamento desses raios aqui na parte de trás. E fazendo o prolongamento dos raios na parte de trás, eu obtenho a minha imagem virtual. Ela é virtual porque não é obtido pelo cruzamento dos raios que saíram da lente, tá? Eu precisei fazer o prolongamento, então eu obtive uma imagem virtual daquele lado. Só algumas anotações aqui que eu vou fazer aqui embaixo sobre esses dados. O foco recebe um valor positivo, porque aqui eu tenho uma lente convergente. Se fosse uma lente divergente, esse foco seria negativo. Outro dado aqui que eu tenho, objeto, ele tem um sinal positivo maior do que zero, tá? Ele está em pé aqui. E a imagem também recebe um sinal positivo, porque ela também está em pé deste lado aqui. É uma imagem direita, tá? Direita porque ela também está do mesmo lado aqui. Enfim, valores positivos. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar os dados que eu tenho no exercício. A distância, tá? Do objeto até a lente é de 3 centímetros. Agora eu preciso descobrir qual que é a distância da imagem até a lente. Para isso, eu tenho uma relaçãozinha aqui que o exercício me deu. I, tá? A imagem é 3 vezes o tamanho do objeto. Onde eu vou usar isso aqui? Eu vou usar na equação de ampliação da imagem, que me diz o seguinte: imagem, tá? O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P, ou seja, a distância da imagem até a lente dividido pela distância do objeto até a lente. Olha ali, eu tenho essa relaçãozinha aqui, tá? Então eu posso substituir no lugar do I 3 Os, tá? 3 vezes O. Substituindo ali em cima, então vou ficar com o seguinte: 3O dividido por O é igual a menos P' sobre P, tá? Vou colocar aqui. O meu P também, eu sei que vale 3 centímetros. Olha só, eu tenho O aqui, tenho O aqui, eu posso cortar esses dois, então eu fico com um ali. Isso aqui agora vai facilitar muito minha vida. Se ali só sobrou um 3, eu tenho esse 3 aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando, 3 vezes 3 fica 9, e esse sinal negativo vem para cá, ou seja, o meu P' é igual a menos 9 centímetros. Agora olha só, eu tenho P', tenho P, só preciso descobrir a distância focal. Para descobrir a distância focal, eu vou utilizar na equação de Gauss, que nos diz o seguinte: uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha, ou 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Esquece que eu acabei de falar e continua os estudos aqui. Substituindo então os valores, eu tenho 1 sobre F é igual a
1 sobre 3 mais 1 dividido por menos 9, que é o meu valor ali. Olha só, isso aqui vai dar um resultado negativo, negativo com positivo, vira um sinal negativo ali na frente. Então eu posso escrever da seguinte forma, isso aqui é igual a 1/3 menos 1/9. Agora, ao invés de você ficar tirando o mínimo, o múltiplo como entre esses dois números, faz o seguinte, multiplica 3 por 9, isso aqui vai facilitar muito sua vida, ó. Fica ali embaixo, 3 por 9 dá 27, e aqui ó, 27 dividido por 3 é igual a 9, então lá em cima vai aparecer um 9, e aqui 27 dividido por 9 é igual a 3. Então aqui fica um 9 menos 3, isto aqui é igual a 6 dividido por 27. Para fazer o nosso resultado, eu vou fazer o que com essa equação aqui? Eu vou inverter ela, ou seja, esse f vem para cima, esse 1 vem para baixo, esse 27 também vem para cima e o 6 vem para baixo. O que eu fizer desse lado aqui, eu tenho que fazer deste lado aqui. Então, trocando isso aqui, a gente fica com f igual a 27 sobre 6. Aí você olha as alternativas, opa, não engasga, tá tudo com número quebrado, ou seja, a gente precisa parar de preguiça aqui e dividir 27 por 6. Faz as contas aí em casa, você vai chegar no seguinte, 27, opa, tem um risquinho ali, já tirei, 27 dividido por 6, isto aqui é igual a 4,5 centímetros, o que nos dá a alternativa A. Enfim, esse vídeo fica por aqui. Esperamos que ele tenha ajudado você de alguma forma. Se ele ajudou de alguma forma, te foi útil, deixe uma curtida aqui embaixo. Isso aqui é um grande incentivo pra gente. Se inscreve em nosso canal também, tá? Acompanha nosso trabalho. Procura a gente no Facebook. Se sobrou alguma dúvida ainda de como resolver esse exercício, escreve nos comentários, porque sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então, você tira a sua dúvida e outras pessoas acabam tirando as dúvidas delas também pelo seu comentário. A gente responde isso para você o mais rápido possível também. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua paciência. Bons estudos. Até um próximo vídeo. E tchau.